E eu gostaria de abranger aqui e ler um texto para dar um respaldo diante dessa narrativa, de tudo aquilo que nós queremos falar, e que se encontra em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, nos versículos 9 e 10, que diz o seguinte: Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, olha isso, sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram, aqui está a chave, irmãos, o amor da verdade para serem salvos. Uau! Então eu queria chamar muito sua atenção para essa realidade, para esse texto. E nós vamos perceber aqui que o apóstolo Paulo, ele é enfático em suas instruções sobre como evitar o engano espiritual. E ele vai colocar aqui algumas bases que sustentam isso. Primeiro, nós devemos amar a verdade. Segundo, permanecermos firmes em Cristo, não em homens, em Cristo. Na realidade, esse é o nosso propósito, irmãos, levar as pessoas a Cristo. É que não seja a nossa proposta levar as pessoas a nós mesmos, porque somos falhos, somos cheios de erros, estamos também necessitados da graça e da misericórdia de Deus, mas como o apóstolo Paulo diz, que ele gostaria de preparar uma noiva madura para Cristo. Então, essa é a nossa proposta. Então, tanto na doutrina quanto no comportamento, essa vigilância ela é necessária para nos proteger dos artifícios do inimigo. Em sua carta aos Tessalonicenses, Paulo alerta sobre a chegada do iníquo, como nós acabamos de ler aqui, cujas ações são acompanhadas por quem? Por Satanás. E ele vai usar o quê? Quais são as suas ferramentas? Na realidade, ele vai se utilizar de sinais, falsos milagres, para enganar aqueles que não amam a verdade. É interessante porque ele está enfatizando que a rejeição à verdade é o que leva à destruição espiritual. Esse é um ponto fenomenal para nós nos atentarmos. Como próprias escrituras está dizendo que a vinda do iníquo será acompanhada por uma atuação satânica, com todo tipo de poder. E qual é a proposta disso? De enganar, se possível, até mesmo os escolhidos. Vai utilizar de sinais, vai se utilizar de falsos milagres e mais carregada de maldade para enganar os que estão perecendo. Meu Deus, porque de alguma forma essas pessoas rejeitaram o amor, a verdade, que de alguma forma poderia salvá-los. Olha só, irmãos, aqui Paulo, ele aponta que amar a verdade é essencial para a nossa salvação. Isso implica uma dedicação profunda ao Evangelho e uma vida que reflete ao ensino de Cristo. Por isso que nós temos dado a oportunidade para os nossos ajuntamentos, nós estarmos falando a respeito do Evangelho, falando a respeito de Jesus. Nós devemos ser cuidadosos em vigiar tanto nossa doutrina quanto nosso estilo de vida, mantendo de alguma forma o padrão de fé que a igreja tem proclamado há mais de 2000 anos. E dentro dessa narrativa é colocado para nós alguns pilares da fé cristã. E é importante nós pensarmos a respeito disso. Para permanecermos firmes, nós precisamos centralizar nossa fé nos principais eventos da vinda de Jesus Cristo. E quais são esses eventos? Quais são as propostas dessa mensagem? Sua encarnação, sua vida, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão, a segunda vinda. Estes são os fundamentos que de alguma forma nos sustentam. Paulo, ele orou para que as igrejas de Colosso e também de Laodiceia, para que elas tivessem esse conhecimento profundo e de alguma forma ficassem firmes na verdade, e não em falácias, e não em sonhos, e não em projetos humanistas, mas em Cristo Jesus,
ficassem firmes na palavra, no Logos, que é o próprio Cristo. Então, para que os corações possam ser confortados e também de alguma forma possam estar unidos em amor, enriquecidos com a plena certeza do entendimento para conhecer o mistério de Deus. E qual seria esse mistério de Deus? Cristo, no qual de alguma forma estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e também do conhecimento. Paulo vai dizer isso em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 2 e 3. É muito importante nós, se pudermos depois, fazermos uma abrangência dessa leitura. Então, irmãos, esse mistério de Deus, que é Cristo, guarda isso, revela a plenitude da sabedoria e do conhecimento que Deus deseja, de alguma forma, nos conceder. Conhecer a Cristo é a chave para mantermos nosso amor por Deus aceso, e é o que nos sustenta de alguma forma em tempos de tribulação. E olha que nós estamos falando dessa realidade consciente de que nós estamos ainda, nem iniciamos as dores de parto. Mas quando nós falamos de tribulação, nós estamos falando de uma realidade que ainda está por vir. Isso significa que essas dores, essas tribulações, elas vão se intensificar. E qual será a nossa postura? Se nós de fato não estivermos tendo um olhar para o Evangelho, para a mensagem salvadora de Jesus. Quando nós olhamos para o Apocalipse, que fala das revelações e também da preparação para a igreja, é um ponto muito crucial, porque quando você olha, principalmente para o capítulo 1, você vai ver João tendo uma visão plena do Cristo ressurreto, e logo depois dessa visão plena que ele tem do Cristo, ele vai ser direcionado a escrever as igrejas, as 7 igrejas. E é interessante que aí ele vai colocar alguns pontos de elogios que Jesus está fazendo sobre essas igrejas, mas também, ao mesmo tempo, ele vai estar apontando alguns comportamentos negativos dessa igreja. Então é muito importante nós atentarmos para essa realidade dentro dessa construção do livro da revelação. A proposta é revelar Cristo, mas mediante essa revelação, ele vai falar do comportamento dessa igreja, tanto pontos positivos como também pontos negativos. Então o livro de Apocalipse, de alguma forma ele nos foi dado para fortalecer a igreja em meio às perseguições e sofrimentos, e de alguma forma apontando para Jesus como centro de tudo. A revelação que Deus deu à igreja, irmãos, por meio de João, serve para mostrar que Cristo é o foco de adoração celestial e que ele será o juiz e o governante final. Essa é a nossa bendita esperança. Essa revelação não apenas nos prepara para resistir ao mal, mas também nos conduz a uma adoração eterna junto aos anjos diante do trono de Deus. Por isso que nós estamos falando muito sobre esse aspecto da revelação de Jesus Cristo, que Deus de alguma forma nos concedeu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, porque Deus, ele comunica isso para os seus amigos. Ele enviou o seu anjo para dar esse testemunho ao seu servo. E João, que atestou tudo o que viu, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Então, ele vai mencionar isso em Apocalipse capítulo 1, do versículo 1 ao 2, ele vai dizer: prostrei-me aos pés para adorá-lo. Mas ele disse: não faça isso, eu sou um servo. O próprio anjo está dizendo isso, como você e também os seus irmãos. E ele vai dizer que ele mantém o testemunho de Jesus. E aí ele vai dizer: adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Nós vamos ver isso em Apocalipse capítulo 19, no versículo 10. Então veja bem, qual é a proposta de tudo isso? De nós estarmos atentos ao engano desses dias, para nós não sermos pegos de surpresa, para nós não sermos levados por falsas doutrinas, para nós de alguma forma não sermos enganados. Então nós precisamos, diante dos enganos e dos ataques do inimigo, qual é a resposta de Deus? Essa é uma pergunta crucial que nós fazemos agora. Qual é a resposta de Deus diante dos enganos e também desse ataque do inimigo? É muito importante nós pensarmos a respeito disso. Ele está levantando
mensageiros que proclamam a verdade sobre Cristo com ousadia, mas também com fidelidade. Esses pregadores apostólicos, eles serão movidos pelo Espírito Santo e eles estão sendo preparados para anunciar a Cristo em toda a sua glória e majestade, restaurando o amor por Jesus, a centralidade do primeiro mandamento, que é amar a Deus com todo o coração. E dentro dessa narrativa, o Espírito Santo está preparando esses servos como lâmpadas que brilharão intensamente no momento mais sombrio da história humana, fazendo Jesus conhecido em todas as nações. Uau! Sabe, irmãos, que o Senhor desperte cada um de nós como mensageiros de justiça. E qual é a proposta? Quais são os pilares? Qual será a mensagem que esses proclamadores, que esses mensageiros de justiça estarão falando nos últimos dias? Qual é a mensagem? Eles vão estar falando da pré-existência, vai falar sobre a encarnação, e aqui o apontamento é para Jesus, vai falar dos seus ensinamentos, não de assuntos próprios, não para se vangloriar em nós mesmos, mas há uma mensagem muito clara, vai estar falando do seu poder, da sua mansidão, da sua santidade, da sua morte expiatória, da sua ressurreição, da ascensão, da sua liderança, dos juízos, vai estar falando da segunda vinda, vai estar falando do seu reino milenar, vai falar do seu reino eterno. Esses são assuntos que nós precisamos estar atentos. Se qualquer pessoa que estiver pregando ou dizendo que está pregando o Evangelho, mas de alguma forma não está anunciando essa mensagem, nós precisamos estar muito atentos, porque o Espírito Santo está levando as pessoas a estudarem as Escrituras com profundidade, com o objetivo de ter conhecimento, para ficar falando, não, para conhecer mais a Cristo, para conhecer mais o seu reino. O chamado, irmãos, é claro: preparar o caminho para a volta de Jesus, anunciando a sua glória, a liderança sobre toda, e a liderança de Jesus, né? Não a nossa, mas a liderança de Jesus sobre todas as coisas, e que sejamos parte desse movimento, conhecendo Jesus e de alguma forma fazendo ele conhecido. Uau! São aspectos que eu acredito ser muito importante, que nós devemos carregar conosco, sabe? Essa é a mensagem. E que dentro dessa realidade nós sejamos luz desse mundo e façamos Jesus conhecido em todas as nações.